Ok, pessoal, então vamos resolver aqui algumas questões. Eu coloquei para vocês aí as aulas relacionadas à lei 8666/93, lei de licitações. Vamos então resolver algumas questões de licitação. Vale lembrar que, caso o senhor ainda não tenha resolvido estas questões, pause a aula, imprima o material e vá resolvê-las. Depois de tudo isso, você volta e juntos vamos resolver. Doutores, questão número 1, uma questão CESP-NB. Veja. Deixa eu só aumentar aqui, produtor. Por aqui 176. 176, Enter. Beleza. Vamos lá, então. A licitação... A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da impessoalidade, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento subjetivo da administração e dos que lhes são correlatos. Volta para o Canda. Essa questão, produtor, ela é falsa. Só que muito candidato pensa assim, não, o princípio mais importante é o da igualdade, tá errado aqui. Tá não, porque o princípio da isonomia, tá não. O princípio da isonomia, ele é constitucional, mas o princípio da impessoalidade também está previsto na Constituição Federal. Então ali está tudo correto. Aonde está o erro? Está aqui, ó. Julgamento subjetivo, ok? A vinculação a instrumento convocatório do julgamento objetivo e não subjetivo. Por que o julgamento objetivo? Porque aquele que for decidir, ele só pode decidir conforme escrito no edital. O que é o edital? Quem pode ser o edital? O edital eu tenho a carta convite, ou melhor, instrumento convocatório. O instrumento convocatório pode ser o edital ou a carta convite. Então, as regras para decisão, para definição do vencedor da licitação, estão previstas no instrumento convocatório. Dependendo do vulto, pode ser um edital, dependendo do outro vulto, pode ser o quê? Uma carta convite. Tá claro isso? Então a questão ela é falsa. Muito bem bolada a questão número 1 da CESP. Questão número 2, Fundação Carlos Chagas, agora, de 2017. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços. Assinale a alternativa correta, conforme expresso na Lei 8666/93. Então, pera lá. Empatou, doutores. Duas empresas apresentaram a mesma proposta. Duas empresas deram o mesmo lance. Empatou, ganha aquele que for mais idoso? Não, porque aqui estou falando de empresas, não de pessoas físicas, e sim de pessoas jurídicas. Então, qual é o critério de desempate previsto na Lei 8666/93? Olha que bacana. A. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional. Será que a letra A está correta? Deixa aqui na geladeira. Então aqui a alternativa correta. B. Produzidos no exterior, desde que a empresa estrangeira possua CNPJ no município em que ocorra o processo licitatório. Não. Produzidos no Brasil. Então, por enquanto a letra A. C. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras ou situados na região do Mercosul, onde o Brasil goze do princípio da reciprocidade. Pelo amor de Deus. Aqui ele fala, conforme expresso na Lei 8666, ou seja, ele quer aquilo, produtor, volta, que está escrito na 8666/93. E ela não tem nada a ver de produto produzido no Brasil ou no Mercosul, na qual o Brasil tem ali, não tem nada a ver, errado, fica comigo. Depois, letra D.
produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no país. Opa. Volta, produtor. A letra D está correta. Por quê? Na Lei 8666/93, está escrito isso lá na lei. Então a letra D está correta. Mas, Canda, aonde está o erro da letra A? Olha aqui. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional. Também não fala de capital nacional. Tá claro? Então, a letra D de dado é o que está escrito na lei. Ele pergunta o que está escrito na lei, fotografado na lei. Maravilha, questão muito difícil, porque confunde a letra A com a letra D. Bacana? Por isso que eu falo, tem que ler a lei. Questão número 3. Então, a questão número 2 é letra D de dado. Questão número 3. Serviço é toda aquisição remunerada de bens para o fornecimento de uma só vez ou parceladamente. O conceito se confunde com compra. Os dois institutos estão previstos na lei. Doutores, compra é diferente de serviço. Elas não se confundem. Ok? E eu compro parcelado. Eu não presto serviço parcelado. Então a questão ela é falsa. Então, para tudo, vá lá para a aula ou vá para a lei. Ctrl F, leia o que é serviço, leia o que é compra. Bacana? Geralmente, serviço é prestação de serviço, quando tem um concurso público, ele cai sempre em direito comercial. Perfeito? Ou Código de Defesa do Consumidor. Já leva essa dica, esse macete para a prova. Então, aqui é compra. O conceito que ele está dando de serviço é o conceito de compra. Está errada a questão. Questão número 4. É indispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento, de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Aqui ele fala é dispensável a licitação e não é indispensável. Sacaram? Volta. Difícil também. O cara vai estudando, mas pô, que porra é essa? É indispensável? É dispensável e não indispensável. Então é questão que solicita atenção. Como que eu faço, Canda? Olha, prova que há no edital licitação é muito fácil gabaritar. O porquê? Sempre cai a parte dos vultos, grande, médio e pequeno vulto. Depois, eles perguntam se o pregão está na Lei 866, não está. O pregão não é um tipo de licitação previsto na Lei 866, não é. O pregão tem a sua lei especial para isso, que é a Lei 10.520, pergunta 2. E depois sempre pergunta sobre o artigo 24 e o artigo 25. Artigo 24, dispensa de licitação, e artigo 25, inexigibilidade de licitação. O artigo 24 ele é gigante, mas dá para decorar, dá para gravar, dá para entender. O artigo 25, que fala de inexigibilidade, ele é um artigo curto. Pergunta número 3. E a pergunta número 4, só essas perguntas que eles fazem em prova, é a seguinte. Quais os artigos 24 e 25, ou seja, dispensa e inexigibilidade, qual dos dois tem rol taxativo, qual dos dois tem rol exemplificativo? Tá claro? Então o artigo 24 ele tem rol taxativo, o artigo 25 ele tem rol exemplificativo. O rol taxativo significa as possibilidades estão previstas na lei. Tem que ser daquela forma para se aplicar a dispensa. Inexigibilidade, eu estou explicando
eu estou dando um exemplo que pode acontecer para ser inexigível. Então, guardou o que é rol taxativo, o que é rol exemplificativo, gravou, guardou, gabaritou. Então, Cana, o que eu estudo para valer mesmo? Tudo. Mas o que vai cair? O que cai, que você estuda, que você leva para a prova, tem que levar. O resto, você vai ler, estudar e tal. Mas que você tem que ir memorizado. O vulto, se pregão está na 8666, e a diferença de dispensa e inexigibilidade. Ele pode pegar lá um rol taxativo de dispensa e perguntar se aquilo pertence ao artigo 25, inexigibilidade, e o vice-versa. Você gravou, você guardou, você gabarita. Bacana? Então aqui, doutores, a questão ela é falsa. Questão número 5. Essa é bacana. Mas só acerta quem leu o artigo 24, quem leu o artigo 25. Diz lá, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, é dispensável a licitação. Será que a letra A está de cara correta? Ó, caso de guerra ou grave perturbação da ordem. A letra A está correta. É inexigível a licitação pela inviabilidade da licitação? Não. É possível ter a licitação. Ela é dispensável, porque não vai ter tempo de publicar edital e a puta que eu pariu, então contrata. Só podem participar os cadastrados que gozam de impessoalidade e na modalidade concorrência. Opa, volta pro Canda. Cadastrados não combinam com concorrência. Lembra? Eu tenho grande vulto, médio vulto, pequeno vulto. Lembra? Eu tenho todos cadastrados, 3. Todos, concorrência. Cadastrados, tomada de preços. 3, convite. Todos cadastrados, 3. Não entendi. Todos cadastrados, 3. Como que é? Todos cadastrados, 3. Grande vulto, médio vulto, pequeno vulto. Concorrência, tomada, carta convite ou convite. Bacana? Lembra a primeira questão que falou vinculação a instrumento convocatório? Qual é o instrumento convocatório do convite? Resposta, carta convite. Qual é o instrumento convocatório da concorrência? Resposta, edital. Doutores, então a letra A na questão 5 é correta. Questão de número 6. Considera-se notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Tudo isso é notória especialização? Resposta sim. Então a questão está correta. Bacana? Ela é verdadeira. Exemplo, sou prefeito de Salvador, Bahia. Eu quero contratar o parecer do melhor doutrinador de direito administrativo vivo do Brasil, Celso Antônio Bandeira de Melo. Porra, Celso Antônio Bandeira de Melo tem notório saber jurídico? Tem. Tem notória especialização? Tem. Ele é reconhecido por suas publicações e etc? Resposta sim. Bacana? Terminamos então mais uma bateria aqui agora relacionada ao tema licitação. Não sai daí porque eu já volto.